Há mais de 500 anos, o mundo cristão enfrentou uma das suas maiores divisões. O evento que conhecemos como a Reforma Protestante não apenas marcou a história da Igreja, mas mudou a forma como milhões de pessoas se relacionam com Deus, com a Bíblia e com a própria verdade. Mas será que essa ruptura foi uma resposta legítima aos problemas da época? Ou foi um erro que gerou consequências devastadoras para a unidade do corpo de Cristo e para a salvação das almas? Hoje, vamos analisar o protestantismo sob a perspectiva católica. Vamos entender as suas causas, desmascarar seus erros, refutar suas incoerências e refletir sobre as consequências dessa ruptura histórica. Antes de começar, quero esclarecer que este vídeo não tem a intenção de atacar os nossos irmãos evangélicos. Muito pelo contrário. Em um mundo em que o cristianismo é muitas vezes questionado, católicos e evangélicos seguem lutando lado a lado em defesa de valores fundamentais, como a proteção da vida, a busca de virtudes na sociedade e a defesa da família. Porém, é essencial entendermos o que nos diferencia e por que, para os católicos, a Igreja fundada por Cristo possui elementos únicos e indispensáveis para a salvação. A Reforma Protestante, iniciada por Martinho Lutero em 1517, nasceu em um contexto histórico complexo. A Europa vivia tensões sociais, políticas e religiosas. Por um lado, é inegável que a Igreja enfrentava problemas internos, o luxo de alguns clérigos, abusos no uso das indulgências e a falta de formação de certos líderes eclesiásticos eram questões reais que precisavam ser corrigidas. Mas será que a solução para esses problemas era romper com a Igreja que o próprio Cristo fundou? Será que a resposta era criar uma divisão que fragmentaria o cristianismo em milhares de doutrinas diferentes, como vemos hoje? Muitos chamam o movimento de Lutero de reforma, mas, historicamente, uma verdadeira reforma ocorre dentro da Igreja, preservando sua unidade e essência. Grandes santos reformadores, como São Francisco de Assis e Santa Teresa de Ávila, reconstruíram a Igreja sem jamais romper com ela. O que Lutero fez foi muito mais do que uma reforma, foi uma revolução que deu início a inúmeras divisões, as quais se estendem até hoje. Enquanto a reforma genuína busca purificar e fortalecer, a revolução tende a fragmentar e destruir. Ao abandonar a Igreja Católica, Lutero abriu caminho para uma série de rupturas que persistem e se multiplicam. É essencial compreender que as falhas de alguns membros da Igreja não anulam a santidade da instituição. Focar apenas nos erros e pecados seria como contar a história de uma família enfatizando apenas os que a traíram. Apesar das crises e das fragilidades humanas, a santidade da Igreja reside em Cristo, sua cabeça, e não em seus membros. Os protestantes, porém, negam a possibilidade de santidade, argumentando que todos são igualmente pecadores. Essa visão, no entanto, pode ser vista como uma limitação ao poder de Deus em transformar vidas de maneira profunda e duradoura. A trajetória de Lutero foi marcada por intensos conflitos internos. Ele era atormentado por um profundo sentimento de culpa e buscava incessantemente a paz interior. Passava horas no confessionário, mas não conseguia se livrar de seus escrúpulos. Essa luta pessoal seria determinante na formulação de suas ideias teológicas. Lutero foi uma figura controversa. Para alguns, ele é um herói reformador. Para outros, suas contradições e erros teológicos são evidentes. Sua tradução da Bíblia para o alemão, por exemplo, foi alvo de críticas até entre seus seguidores, devido às interpretações e alterações que ele introduziu.
A Reforma não foi apenas um movimento contra abusos. Lutero também introduziu novas doutrinas que contradizem séculos de ensino cristão. As principais ideias de Lutero podem ser resumidas em 5 princípios: sola fide, sola scriptura, sola gratia, solus Christus e soli Deo gloria. No princípio do sola fide, Lutero inseriu a ideia de que somos salvos somente pela fé. Mas a própria Escritura refuta essa noção. São Tiago, no capítulo 2, versículo 24, escreve claramente: Vedes que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. A fé é indispensável, mas, como ensina a Igreja, a fé verdadeira é sempre acompanhada pelas obras de amor e caridade. Separar fé e obras é como separar a alma do corpo. Ambas são necessárias para a vida espiritual. A Igreja Católica, ao contrário, sempre ensinou que Deus não quer nos salvar sem a nossa cooperação e que o homem consegue, sim, conhecer algo dos mistérios divinos. Portanto, a postura de Lutero se opunha abertamente ao ensinamento tradicional, gerando tensões cada vez maiores. Para ele, bastava crer para ser salvo, mesmo continuando a pecar. Ele chegou a dizer: peca, mas crê mais firmemente ainda. Para Lutero, os pecados não apenas não afastavam o homem de Deus, como podiam ser praticados com confiança na salvação. Por outro lado, os protestantes acreditam também em uma igreja invisível, onde cada indivíduo interpreta a Bíblia por conta própria. A sola Escritura é a crença de que somente a Bíblia é suficiente para guiar a fé cristã. Mas será que essa ideia realmente se sustenta? A própria Bíblia não surgiu isolada, mas foi compilada pela Igreja Católica sob a inspiração do Espírito Santo. O Novo Testamento só foi definido em concílios católicos como o de Hipona e Cartago, no século IV, ou seja, sem a Igreja não teríamos a Bíblia como a conhecemos hoje. Os primeiros cristãos viveram por mais de 2 séculos sem o Novo Testamento completo, justamente durante o período de ouro da Igreja, marcado pelo testemunho corajoso dos mártires que derramaram seu sangue pelo Evangelho de Cristo. Durante esse período, a Igreja não apenas sobreviveu, mas floresceu, mesmo sem o cânon das Escrituras formalizado. Mas como a Igreja se manteve firme e se fortaleceu sem a Bíblia? Ela foi sustentada pela tradição apostólica, transmitida pela pregação oral dos apóstolos e de seus sucessores até os dias de hoje. Essa vivência da fé já era reconhecida nas próprias Escrituras, como afirma São Paulo. Portanto, irmãos, permanecei firmes e conservai as tradições que de nós aprendestes, seja por palavras, seja por carta. São João também nos lembra em seu Evangelho: Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se todas fossem escritas, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. Isso demonstra que nem tudo está registrado na Bíblia e que a tradição passada dos apóstolos para cada papa, bispos e padres tem um papel essencial. O princípio da sola Escritura gerou um problema de relativismo. Não há uma única interpretação autêntica. Cada interpretação pessoal resulta em novas contradições e divisões. Alegam receber iluminação direta do Espírito Santo, mas essas interpretações se contradizem, revelando falta de unidade. É por isso que hoje existem mais de 45.000 denominações protestantes, cada uma pregando doutrinas diferentes. Se Cristo é a verdade, como podem existir tantas interpretações contraditórias? Enquanto isso, a Igreja Católica permanece una, universal e fiel à sua missão desde os tempos apostólicos. Para nós, católicos, a fé não se baseia apenas na interpretação pessoal da Bíblia. Acreditamos que a Palavra de Deus
foi confiada à Igreja. Santo Agostinho disse: "Eu não creria nos evangelhos se a Igreja não dissesse que eles são verdadeiros." Uma das grandes mentiras atribuídas a Lutero é que ele teria colocado a Bíblia na mão do povo. Na verdade, foi a invenção da imprensa naquela mesma época que popularizou a Bíblia. O que Lutero trouxe foi confusão e a falsa ideia de que todos podem interpretar as Escrituras sem a orientação da Igreja. No coração da divergência está o sistema sacramental. Para os católicos, os sacramentos são canais seguros da graça de Deus, instituídos por Cristo: o batismo, a confissão, a Eucaristia. Todos têm bases bíblicas e são vividos pela Igreja há 2000 anos. Sem os sacramentos, a relação com Deus depende apenas da fé pessoal. Mas será que podemos garantir que teremos uma fé tão perfeita e pura para alcançar a salvação? A contrição perfeita, o arrependimento puro por amor a Deus, é algo raríssimo. Por isso, os sacramentos são tão importantes. Eles nos dão a graça mesmo quando somos imperfeitos. Abandonar isso por um culto mais emocionante ou acolhedor não parece ser o que Deus quer para nós. Essa fragmentação do protestantismo contradiz o desejo de Cristo pela unidade. Em João, capítulo 17, versículo 21, Jesus ora ao Pai dizendo: "Que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti." O protestantismo gerou divisões que enfraqueceram o testemunho cristão no mundo. Além disso, ao rejeitar a tradição eclesial, muitas comunidades protestantes acabaram por adotar ideias contrárias à moral cristã tradicional, como a aceitação do divórcio, o direito de escolha sobre a gravidez e até a relativização de verdades fundamentais da fé. Sem um magistério para guiar, a confusão torna-se inevitável. Como Jesus disse: "Pelos frutos os conhecereis." Os frutos do protestantismo são divisões incessantes e doutrinas contraditórias. Isso jamais poderia vir do Espírito Santo, que é fonte de unidade e verdade. Lutero comparava o ideal humano ao de um porco na lama, satisfeito, sem preocupações com o inferno, o pecado ou a salvação. Ele viveu seus últimos anos entregue a bebedeiras, comilança e remorsos constantes. Sua doutrina do peca mas creia refletia não apenas sua teologia, mas também seu estilo de vida. Lutero morreu em condições degradantes, sendo encontrado morto após uma noite de excessos. Seu corpo, tomado por um fedor insuportável, foi evitado até mesmo por seus discípulos no cortejo fúnebre. O protestantismo surgiu apenas no século XVI, 1500 anos após a Era Apostólica. Isso, por si só, já levanta uma pergunta importante. Por que confiar em um movimento que não tem raízes nos primórdios do cristianismo? Ao contrário, a Igreja Católica tem suas bases na pregação dos apóstolos e na continuidade ininterrupta desde Pedro, o primeiro Papa. Cristo fundou uma igreja, não várias denominações. Como ele mesmo disse: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." No protestantismo, os argumentos históricos sobre a igreja primitiva não são nada confiáveis, pois os escritos dos primeiros padres da igreja, como Inácio de Antioquia e Clemente de Roma, mostram uma igreja claramente católica desde o início. A igreja é esse organismo vivo, fundado por Cristo, que transmite a fé através da tradição, do magistério e das Escrituras. Essa sinfonia de 2000 anos de história nos dá confiança de que estamos no caminho certo. Deus não é autor de confusão. Ele deixou a igreja para ser o guia seguro na interpretação das Escrituras. Por isso, a unidade doutrinária é um sinal claro da igreja verdadeira. Maria disse:
todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, mas apenas na Igreja Católica que vemos se cumprir essa profecia. De qualquer forma, a Reforma Protestante mudou completamente a história da Europa e do mundo, lançando as bases de muitas outras comunidades cristãs que hoje conhecemos. Para os católicos, Lutero acabou separando-se do corpo místico de Cristo, isto é, da unidade da Igreja. Para os protestantes, ele foi o grande reformador que resgatou princípios bíblicos. O importante é que, ao estudarmos essa história, tenhamos clareza de todo o contexto filosófico, político e espiritual que o cercava, entendendo onde ele acertou ao denunciar abusos, mas também onde errou ao propor soluções doutrinais contrárias ao que a Igreja havia ensinado por séculos. E quanto aos nossos irmãos protestantes? Devemos amá-los e respeitá-los, mas também rezar por sua conversão. A alegria de ser católico está em fazer parte de algo muito maior. Nós não caminhamos sozinhos. Estamos nos ombros de gigantes, santos, doutores da Igreja, papas e milhares de fiéis ao longo dos séculos. Não precisamos reinventar a roda ou buscar uma nova verdade. A Igreja já pavimentou o caminho até Cristo. Os sacramentos, a doutrina e a comunhão com os santos são tesouros incomparáveis. A Igreja é o corpo de Cristo, uma realidade visível e divina, e nada pode prevalecer contra ela. Quero encerrar convidando você a estudar mais sobre a sua fé. A ignorância é uma das maiores armadilhas que nos afasta da verdade. Por isso, te convido a acessar o link que está na descrição desse vídeo e conhecer o conteúdo que preparei sobre as objeções protestantes com as devidas respostas, fundamentadas em argumentos sólidos, baseados na Bíblia e na tradição. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.